Olá, boa tarde a todos. Em nome do Centro de Formação da Liga Portuguesa contra o Cancro, estamos só a aguardar mais uns minutinhos para que todos entrem na sala e daremos já início ao webinar. Está em trajeto, doutora Cristiana? Está sim, Dr. Rita. Estava justamente a aguardar que as entradas se estabilizassem. Acho que já é o caso. Já estamos mais de 100 pessoas, portanto, prova de que este tema é realmente muito importante e considerado como tal por todos quantos nos seguem. Eu, em nome da Liga Portuguesa contra o Cancro no Regional do Norte, gostaria de vos dar as boas-vindas a todos e em especial ao Dr. Pedro Andrade, que desde logo manifestou a disponibilidade para colaborar connosco e para partilhar connosco o seu saber nesta área tão importante que a todos diz respeito, como sendo o melanoma, neste caso, a relação do sol com a pele e as suas consequências. É um gosto para o Centro de Formação termos, e este será o primeiro webinar do ano 2023, mas podemos começar com esta temática, faz todo sentido, é um dos cancros mais frequentes, se não o mais frequente, e se falarmos não só no melanoma, que é aquele que vamos falar hoje, mas dos cancros de pele não melanomas que existem, e é de facto causado por um fator de que nós não nos conseguimos escapar, que é o sol, e portanto todos nós andamos ao ar livre, todos nós acabamos por estar sujeitos a esta radiação e portanto é de extrema importância percebermos como é que nos podemos precaver e tentar evitar que o cancro se desenvolva até uma fase em que já é difícil a sua resolução e o seu tratamento. Bom, mas não é a mim que vieram ouvir hoje, é o Dr. Pedro Andrade, portanto, mais uma vez, endereço os meus cumprimentos e agradecimentos em nome da Liga. Temos também connosco o Dr. Fernando Ribas, dermatologista, diretor do Núcleo Regional do Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro, que também irá depois conversar connosco mais lá para o finalzinho, já na altura do debate, mas que assim sendo também virá enriquecer esta nossa conversa, que esperamos também que seja partilhada por todos vós em casa. Como sabem, em registro do webinar, nós não vos estamos a ver neste momento, vocês veem-nos a nós, mas nós não vos vemos a vocês. De todo em todo, na fase final, se em vez de escreverem no chat, como estão agora a fazer e muito bem, e se preferirem, em vez de escrever, entrarem num contacto direto e, portanto, apresentarem a vossa pergunta, o vosso comentário verbalmente, basta levantarem a vossa mão na lista de participantes. À partida, vocês estando com o Zoom aberto, na barra inferior, já têm aí um sinalzinho que diz levantar a mão. Se o fizerem, eu tenho aqui a forma de perceber que vocês estão a pedir a palavra, serão então chamados para esta sala e poderão pôr a vossa pergunta de viva voz. Caso estejam confortáveis e prefiram também escrever no chat, eu estarei atenta, de forma a que na parte do debate possa então dar voz às vossas questões e aos vossos comentários. Doutor Pedro, acho que já está aqui tudo dito, portanto vou-lhe passar a palavra. O doutor Pedro é licenciado em Medicina pela Universidade de Coimbra, efetuou a sua formação em Dermatologia também em Coimbra, no Centro Hospitalar Universitário. Atualmente exerce funções no Hospital Pedro Spana, em Matosinhos, onde coordena o setor de Venereologia e Patologia Genital. Colabora com a Liga Portuguesa contra o Cancro já há alguns anos, se bem me recordo, no programa de diagnóstico precoce de cancro da pele, e é precisamente enquanto tal que o convidamos para estar connosco hoje. Doutor Pedro, a palavra é sua. Muito obrigado, doutora Cristiana. Eu cumprimento todos os que nos estão a ouvir neste momento. Gostaria, antes de avançar para a nossa apresentação, de agradecer o convite que me foi dirigido pela Liga Portuguesa contra o Cancro. É um tema sempre muito atual, que tem um grande impacto em termos dos recursos de saúde, em termos de medidas de prevenção, e de maneira que é sempre um tema muito, muito importante e que deve ser sempre abordado de forma exaustiva. Eu gostaria de cumprimentar também o Dr. Fernando Ribas. Como saberão, é um médico dermatologista de elevado renome, tem imensa experiência na área da oncologia, portanto, melhor do que o Dr. Ribas, não estou a ver ninguém para moderar esta sessão, portanto eu fico satisfeito que ele esteja connosco para participar nesta apresentação. Portanto, e sem mais demoras, eu passaria para
à apresentação propriamente dita. Eu vou só pedir-vos um segundo para poder partilhar a minha tela. Ora, só um segundo. Parece-me que está a ser aqui difícil. Vou pedir-vos só um segundo para reabrir o sistema. Estas novas tecnologias, de vez em quando, Há pouco fizemos o teste e funcionou, mas às vezes, de facto, pode demorar um pouco. eu já estou a ver aqui algumas pessoas a experimentarem a funcionalidade de levantar a mão. É mesmo isso, já estou a ver aqui algumas mãozinhas. Já está. Vou-vos pedir, já está, já conseguem ver. Já está, agora sim. Bom, então vamos dar início. Portanto, o tema que me foi proposto foi essencialmente falar sobre o melanoma e também sobre outros tumores cutâneos. Obviamente que darei um pouco mais de ênfase ao melanoma, mas daremos umas pinceladas sobre outros tumores bastante comuns e que também são relevantes na nossa prática clínica. O melanoma não é o tumor cutâneo mais frequente. Há outros dois tipos de tumores que são bastante mais frequentes do que o melanoma, desde logo o carcinoma vasocelular, que é de longe o tipo de tumor maligno mais frequente na espécie humana e que é seguido de perto pelo carcinoma espinocelular, menos frequente, um pouco mais agressivo, mas ainda assim mais frequente do que o melanoma. O melanoma, apesar de tudo, apesar de ser menos frequente, acaba por ser um tumor que tem um potencial de agressividade bastante grande, portanto, de maneira que é talvez uma das formas de tumor mais relevantes e pode ter mais impacto, nomeadamente devido à sua letalidade. O que é interessante nestes tumores é que, de uma forma geral, todos eles são indutíveis, de alguma forma, pela exposição solar excessiva. Isto quer, desde logo dizer, são passíveis de medidas de prevenção. Por outro lado, são facilmente detectáveis, desde que seja feita uma inspeção cutânea cuidadosa, muitas vezes sem necessidade de fazer exames complementares complexos, e, por outro lado, desde que detectados de uma forma muito precoce, geralmente podem ser solucionados sem haver um risco significativo de complicações. Portanto, à partida, quanto mais cedo intervirmos no aparecimento destas lesões, melhor, e existem medidas preventivas que podem ser efetivamente realizadas. Antes de avançar diretamente para o melanoma, eu gostaria de fazer apenas uma pequena apresentação sobre a radiação solar e o impacto que ela tem a nível da nossa pele, porque isto é importante para percebermos depois as medidas preventivas que são recomendadas de uma forma geral. A radiação solar não é toda igual, como saberão, é todo um espectro de radiações com diferentes comprimentos de onda e que atingem de forma variável a superfície terrestre e todos os organismos que sobre ela vivem. Um pequeno espectro, uma pequena fração desta radiação é aquela que é considerada a luz visível. Esta não tem verdadeiramente impacto a nível do genoma, das características genéticas das nossas células. Aquela radiação que geralmente tem mais impacto a este nível é a radiação ultravioleta, que, como saberão, parte dela acabará por ser filtrada pela camada de ozono, mas ainda assim uma fração significativa poderá atingir a superfície terrestre. A própria radiação ultravioleta não é toda igual, há alguns tipos de radiação que têm um pouco mais de energia e que felizmente são aquelas que são mais facilmente filtradas pelas camadas protetoras da nossa atmosfera. As radiações de menor energia, desde logo a UVB e o UVA, que são faladas frequentemente, são aquelas que mais frequentemente atingem ou com mais facilidade atingem a superfície terrestre, com muito mais preponderância pela radiação ultravioleta A. Estas radiações podem penetrar na nossa pele a diferentes níveis. A radiação ultravioleta A é aquela que tem maior potencial de penetração e por esse motivo pode induzir estragos a um nível mais profundo e que está frequentemente associada a fenómenos de fotoenvelhecimento, como já vamos ver de seguida, e a radiação ultravioleta B, apesar de ter uma capacidade de penetração menor, tem mais energia, tem maior capacidade ionizante e acaba por ser aquela que é mais relevante na indução de carcinomas e de outro tipo de tumores malignos. Os danos da radiação podem ser muito precoces e todos nós já conhecemos, esperemos que com pouca frequência, o efeito de uma queimadura solar, portanto, que resulta diretamente da exposição excessiva, momentânea, é uma radiação intensa sobre a nossa pele. Isto é devido a vários fatores. Existe uma certa variabilidade interindividual no que diz respeito à facilidade de desenvolvimento da queimadura solar e talvez o fator mais importante na sua origem é o fototipo, ou seja, a cor da nossa pele. Pessoas que têm cor mais branca ou mais pálida são sempre mais propensas ao desenvolvimento de uma queimadura solar e as pessoas mais morenas são geralmente mais
resistentes ao desenvolvimento da queimadura solar. Mas há outro tipo de alterações que de uma forma imediata podem surgir, ou pelo menos de forma precoce: a hiperkeratose, a pele torna-se um pouco mais seca, mais descamativa, há um aumento da melanina epidérmica e por isso é que as pessoas ficam bronzeadas, há um efeito de imunossupressão que pode ser inclusivamente utilizado com fins terapêuticos, nomeadamente para tratar doenças como psoríase ou a dermatite atópica, a tão falada síntese de vitamina D, que é tão importante para vários mecanismos, vários processos biológicos do nosso organismo, e a própria libertação de endorfinas, que de alguma forma nos vai trazer uma sensação de bem-estar quando estamos algum tempo expostos ao sol. Há outros efeitos que só surgem um pouco mais tarde, com radiações cumulativas a nível da nossa pele, desde logo uma alteração biológica do funcionamento da nossa pele, a nível celular, a nível molecular, com conjunto de proteínas como as metaloproteinases, que são enzimas que funcionam de forma anormal e potenciam o desenvolvimento de estragos com alguma relevância do ponto de vista clínico, e obviamente no limite a acumulação de defeitos no DNA celular e mitocondrial e que culminará no desenvolvimento dos vários tipos de tumor de pele que estão relacionados com a exposição solar. Esta é uma súmula dos efeitos tardios que a radiação pode ter, fenómenos de fotoenvelhecimento benignos, mas que traduzem de facto uma radiação cumulativa importante e que vão surgindo à medida que vamos avançando na idade e quanto mais expostos estivermos, e por final o desenvolvimento de lesões pré-malignas como as queratoses actínicas e lesões com potencial de malignidade como os carcinomas basal e espinossolares e o lentigmo maligno nas suas várias vertentes. Feita esta apresentação sobre a radiação solar, avançamos então para os melanomas malignos. Como dizia há pouco, é um tumor que é relativamente frequente, mas não é o tumor mais frequente a nível da nossa pele. É particularmente comum em indivíduos jovens, ao contrário, por exemplo, do carcinoma basocelular e do espinocelular, que pode acontecer em idades jovens, mas é bastante mais frequente nas idades mais avançadas. É um tumor com potencial de metástases que não é desprezível, portanto acaba por ter um potencial de invasibilidade e de letalidade que é muito, muito relevante e que infelizmente tem tido uma incidência crescente todos os anos. Isto prende-se provavelmente com a alteração dos hábitos de exposição solar, com os hábitos balneares da nossa população, que cada vez mais apanha sol de uma forma mais regular e talvez não tão protegida como deveria, portanto, e depois acaba por suceder o aumento da incidência deste tipo de tumores. Do ponto de vista mundial, a taxa de incidência é muito variável. A Austrália surge à cabeça como sendo o país onde existe uma incidência muito, muito marcada destas lesões, por dois motivos muito simples. Por um lado, porque tem uma latitude onde existe uma radiação solar muito intensa e porque a população que tem a sua origem maioritariamente dos países anglo-saxónicos e por esse motivo tem caracteristicamente uma pele mais branca e mais suscetível à radiação solar. Portugal tem uma taxa de incidência que é um bocadinho menor, efetivamente, mas que é ainda assim bem maior do que nós gostaríamos. Em relação aos fatores de risco para este tipo de tumores, como falávamos há pouco, a exposição à radiação ultravioleta de forma cumulativa e particularmente se esta for realizada de forma intermitente, ou seja, frequências em que existe uma exposição solar importante, de curta duração, como acontece, por exemplo, quando as pessoas fazem os seus períodos balneares esporadicamente ou, eventualmente, quando frequentam solários. Pessoas que têm fototipos mais baixos, ou seja, peles mais claras, com cabelos ruivos, olhos azuis, verdes, com sardas. Obviamente que há um historial familiar de melanoma acarreta um risco pessoal maior de desenvolver uma lesão também deste tipo. Fenómenos de imunossupressão, sejam intrínsecos à própria pessoa, sejam induzidos medicamente, como hoje em dia acontece com muita frequência com os fármacos imunossupressores para tratamento de uma série de doenças inflamatórias, que acarretam também o risco de desenvolvimento destas lesões. Indivíduos que têm muitos sinais, muitas lesões pigmentadas, muitos nervos melanocíticos, acabarão por ter também um risco acrescido de ter este tipo de problemas. E uma nota especial para a idade infantil, os nervos congénitos gigantes. Quando eu digo gigantes, são lesões que são geralmente bastante grandes, ou seja, mais do que 15, 20 centímetros são aquelas que estão associadas ao desenvolvimento de tumores, ainda assim de forma relativamente incomum. Em relação à progressão biológica, é importante ter em conta dois fatores. O melanoma pode crescer, dito de uma forma um pouco mais básica, para os lados e pode crescer de forma mais profunda. Isto é importante porque muitas vezes a extensão superficial da lesão, do tumor, neste caso do melanoma, não acarreta muitas vezes um agravamento do prognóstico. O que acarreta um agravamento marcado do prognóstico é quando a lesão se estende de uma forma profunda, ou seja, em termos verticais.
E quando isso acontece, obviamente o prognóstico é um pouco pior e a necessidade de abordagens terapêuticas mais agressivas é francamente maior também. Existem vários tipos de melanoma. De uma forma sumária, existem grosseiramente 4 tipos principais: o melanoma de extensão superficial, o melanoma nodular, o lentigo maligno ou lentigo maligno melanoma e o melanoma acral. Existem algumas diferenças sobre eles, nós vamos ver alguns exemplos clínicos. Começamos pelo melanoma de extensão superficial. O melanoma de extensão superficial é a lesão mais frequente, ou seja, é o tipo de melanoma mais comum. Acontece com particular incidência em indivíduos jovens e existe uma certa predisposição para os homens desenvolverem lesões desta natureza a nível do dorso e para as senhoras desenvolverem a nível dos membros inferiores. O doente típico é então um doente jovem, com uma exposição solar frequente, intermitente, excessiva, eventualmente com recurso a solários, e nesta imagem poderão ver o aspecto característico do melanoma de extensão superficial. Lesões frequentemente muito pigmentadas, porque o pigmento quanto mais superficial é, mais negro se torna, daí esta cor muito marcada destas lesões, geralmente bastante extensas, com limites irregulares, e aqui um exemplo claro de um melanoma de extensão superficial. Aqui com um pouco mais de pormenor, onde conseguimos ver na mesma, como à semelhança da imagem anterior, uma lesão muito pigmentada, negra, com alguns indícios de se tratar de uma lesão maligna, como é o caso de irregularidade de cores, irregularidade de bordos, mas o que salta à vista nestes casos de melanoma de extensão superficial são lesões extensas e muito pigmentadas. Aqui outros exemplos semelhantes, com características um pouco diferentes, mas globalmente partilhando o mesmo aspecto. O melanoma nodular é o segundo tipo mais frequente de melanoma, surge em indivíduos também jovens, mas geralmente de uma idade um pouco mais avançada. Aqui a diferença é que, em vez de serem lesões planas ou superficiais, são lesões encorpadas, ou seja, são lesões palpáveis, frequentemente muito pigmentadas também, muitas vezes ulceradas ou hemorrágicas e, como falámos há pouco, em que a espessura da lesão acarreta um prognóstico maior, estas são geralmente as lesões de pior prognóstico. Aqui outros exemplos de melanomas nodulares, portanto lesões salientes, elevadas, hemorrágicas, bem delimitadas, francamente pigmentadas e que são muito características do melanoma nodular. O lentigo maligno melanoma é talvez a forma mais insidiosa de melanoma maligno. Este tipo de melanoma surge geralmente em indivíduos com uma idade mais avançada, está associada também a exposições solares não tão intermitentes, surge geralmente em indivíduos que foram expostos de uma forma mais ou menos regular à exposição solar ao longo da vida, como acontece, por exemplo, em pescadores, em agricultores, portanto, pessoas que foram sempre expostas de uma forma mais ou menos regular a uma exposição constante, têm um crescimento lento, têm uma tendência para crescer de forma superficial e geralmente, como estava a falar há pouco, têm um crescimento indolente e com menor potencial de agressividade. De qualquer forma, se lhe dermos tempo a este tipo de lesões, elas acabarão naturalmente por evoluir para formas mais agressivas. Envolvem habitualmente as zonas fotoexpostas, face, pescoço, o dorso das mãos, antebraços, e estão geralmente associadas a fenómenos de envelhecimento cutâneo marcado. Aqui há alguns exemplos, portanto, lesões bastante pigmentadas, superficiais, extensas, geralmente sem componente vertical ou palpável. E por fim, o melanoma acral lentiginoso. Estas são das formas menos comuns, mas talvez das mais graves, desde logo porque passam despercebidas com alguma facilidade. É relativamente comum nas populações africanas e asiáticas, geralmente surgem indivíduos também com alguma idade e geralmente nas extremidades, muitas vezes com envolvimento da unha. Portanto, são áreas que não são sempre inspecionadas de uma forma regular, mesmo no dia-a-dia normal. Por esse motivo, muitas vezes só são detectadas em formas mais tardias ou formas mais avançadas e podem, por esse motivo, ter um prognóstico um pouco mais complicado. Aqui outro tipo de lesão, no calcanhar, outras lesões, como podem ver nestas imagens, com envolvimento do aparelho unguial e já então com ulceração, com formações enfim, deformantes e que são características deste melanoma acral. Outras variantes que felizmente não são muito comuns, mas que são muito relevantes do ponto de vista clínico, desde logo porque são muito difíceis de diagnosticar. E eu chamo a atenção para o melanoma acrómico ou amelanótico. Nem todos os melanomas têm que ter necessariamente uma coloração preta. Claro que se tivermos uma lesão muito pigmentada, a suspeita diagnóstica é fácil, mas quando temos uma lesão com estas características, rosada, sem nenhuma característica particular, o diagnóstico clínico é bastante difícil e por esse motivo muitas vezes não chama tanto a atenção e estas lesões têm um prognóstico um pouco menor porque são detectadas geralmente de forma mais tardia.
Aqui outros aspectos, lesões não pigmentadas, com este aspecto rosado, que simulam facilmente outras entidades, algumas delas benignas, e por esse motivo o atraso diagnóstico é frequente neste tipo de situações. Chamar a atenção também que o melanoma também pode aparecer a nível das mucosas, e quando eu digo mucosas é a nível da mucosa oral, mucosa genital, mucosa nasal, inclusivamente outro tipo de mucosas mais ocultas, como é o caso da mucosa intestinal, são raros, mas pode acontecer também, e por esse motivo, por serem zonas ainda mais ocultas do que as anteriores, são frequentemente detectadas em situações já em quadros um pouco mais avançados e, portanto, com um prognóstico inferior. Aqui outros aspectos de imagens clínicas de melanomas das mucosas, neste caso a mucosa oral e genital. Em relação ao diagnóstico, existem várias armas que estão à nossa disposição, mas a primeira arma é a observação de uma lesão pigmentada. Portanto, existem uma série de critérios que já são subejamente conhecidos pela população em geral, mas que não quero mais recordar, que é a escala ABCDE. O que é a escala ABCDE? A escala ABCDE é tentar caracterizar uma lesão de acordo com as suas características e quanto mais itens desta escala apresentar, maior a probabilidade de se tratar de uma lesão maligna. O A, como saberão, diz respeito à simetria dos bordos da lesão. O B, se são regulares, se são de alguma forma irregulares. O C, para a cor, portanto, lesões com múltiplas cores, por norma, são mais problemáticas. O diâmetro, lesões grandes, são geralmente de maior risco. E lesões evolutivas que crescem de uma forma rápida ou acentuada, são também lesões de alguma forma suspeitas. Portanto, podemos considerar como critérios de suspeição para uma lesão isolada um diâmetro superior a 6 milímetros, a presença de 2 ou mais cores, uma assimetria de bordos, um crescimento rápido e ulceração. São falsos sinais de alarme, que às vezes são motivos pelos quais as pessoas recorrem à nossa consulta, mas que na verdade não têm grande impacto do ponto de vista de diagnóstico ou de suspeita de uma lesão maligna. Desde logo o prurido é uma queixa que pode estar presente em lesões benignas ou malignas, muitas vezes basta o simples facto da lesão ser um pouco saliente ou estar localizada em zonas de fricção, como acontece no pescoço ou na axila, e isso não quer dizer que seja uma lesão maligna. A localização palmoplantar, durante muitos anos considerava-se que eram lesões que tinham um risco maior intrínseco. Hoje em dia sabe-se que o risco é sobretudo indireto, ou seja, por serem áreas menos observáveis ou que estão mais ocultas da nossa inspeção visual diária, e também as lesões em crescimento na infância, como é o caso dos nervos congénitos de pequena dimensão, que muitas vezes alarmam muito os pais, mas que na maior parte dos casos têm um comportamento completamente benigno e que crescem durante a infância, porque a criança cresce também, e portanto há um acompanhamento da evolução estatural. A dermatoscopia é a arma rainha, se posso chamar assim, do diagnóstico deste tipo de lesões. Permite observar de uma forma ampliada e com o recurso a tipos diferentes de luz, nomeadamente luz polarizada, estas lesões. É um exame extremamente rápido, muitas vezes consegue-se inspecionar a pele integralmente em 1, 2, 3 minutos e aumenta imenso a acuidade diagnóstica. Hoje em dia a dermatoscopia é uma técnica que está bem estabelecida, não há nenhum dermatologista que não tenha um dermatoscópio no bolso e que use regularmente. Isto porque permite, de uma forma muito mais clara, perceber se uma lesão suspeita tem ou não características reais de ser uma lesão com potencial para ser um melanoma ou um tumor maligno. Existe também a vertente digital, que nos permite guardar a imagem que estamos a observar para efeitos comparativos, o que facilita de alguma forma a vigilância da evolução destas lesões e que está disponível, felizmente, na maior parte dos centros de dermatologia. Aqui um exemplo da imagem dermatoscópica de uma lesão. À esquerda podem ver uma lesão benigna, à direita podem ver uma lesão com características de ser uma lesão maligna, neste caso um melanoma. Claro que isto envolve, enfim, conhecimentos técnicos que não cabem nesta apresentação, mas ainda assim, de uma forma global, conseguem perceber que a lesão do lado esquerdo tem uma estrutura reticular bastante homogénea, que se vai perdendo em termos de intensidade para a periferia e que não há propriamente uma grande variação de cores, enquanto que a lesão do lado direito tem uma grande irregularidade de contornos, tem estruturas grosseiras à periferia, não é propriamente uma estrutura simétrica, tem várias cores e por esse motivo acaba por ter um caráter suspeito. A dermatoscopia não é utilizada apenas para melanomas e para lesões pigmentadas, hoje em dia é utilizada para tudo e mais alguma coisa na dermatologia, porque felizmente foi-se criando um conjunto de critérios para a abordagem de diagnóstico de uma série de entidades clínicas, nomeadamente doenças inflamatórias. Portanto, é um mundo em crescendo e que nos veio trazer muita utilidade e maior eficácia nos diagnósticos realizados.
Ainda assim, havendo uma suspeita, a lesão tem que ser sempre removida e a confirmação do diagnóstico é sempre realizada de forma histológica. Sem uma histologia não é possível estabelecer inequivocamente o diagnóstico do melanoma. Existem características muito específicas que permitem ao colega da anatomopatologia fazer o diagnóstico e, uma vez feito o diagnóstico, a própria histologia permite-nos perceber se é uma lesão de elevado risco ou de relativamente baixo risco. E há alguns critérios que são muito, muito relevantes e que devem ser sempre especificados no relatório da anatomia patológica. A espessura tumoral, como falámos, é aquele que tem maior impacto prognóstico. Outros parâmetros que também são relevantes são a ulceração, a invasão perineural, linfovascular, a atividade mitótica. Hoje em dia sabe-se que não será um fator tão relevante quanto se pensava inicialmente, mas ainda assim traduz uma maior instabilidade da lesão. E tudo isto são características, desde logo, ab início, nos permitem perceber se é uma lesão muito invasiva ou se ainda assim é uma lesão menos invasiva. Uma vez estabelecido o diagnóstico, há todo um protocolo que está felizmente hoje em dia mais ou menos uniformizado em relação à abordagem terapêutica destas lesões. O melanoma é uma doença que é tratada preferencialmente e sempre por via cirúrgica. Existem outros métodos de tratamento complementar, mas a cirurgia é sempre a técnica de eleição para remover estas lesões. Em algumas lesões mais profundas está indicado realizar a biópsia de gânglio sentinela, que é, se quiserem, o primeiro exame que nos permite perceber se a lesão está em vias de se tornar uma doença metastática. E existe depois uma outra parafernália de exames radiológicos que, em caso de dúvidas e em caso de monitorização deste tipo de situações, nos permitem garantir a ausência de doença, a doença visceral, digamos assim, quando estamos presentes, quando estamos na presença de um diagnóstico de melanoma cutâneo. Como dizia há pouco, o tratamento é sempre possível cirúrgico, a extração deve ser completa, muitas vezes tem que se dar uma margem de segurança, que é variável dependendo da invasibilidade do tumor, e em caso de gânglio sentinela positivo, ou seja, quando temos uma metástase ganglionar evidenciável, está indicado fazer a linfadenectomia ou o esvaziamento ganglionar, como quiserem chamar. Hoje em dia, felizmente, há outros métodos de tratamento que são extremamente úteis para doença avançada, doença metastática, nomeadamente terapêuticas que hoje em dia se designam como imunoterapia, portanto são moléculas desenvolvidas pela engenharia biomédica que atingem um determinado alvo celular de uma forma muito, muito eficiente e conseguem destruir seletivamente as células malignas, poupando de alguma forma os efeitos secundários que geralmente estão associados às quimioterapias e às radioterapias clássicas. Isto é apenas um slide que nos permite perceber a importância do diagnóstico precoce do melanoma. Como veem, se tivermos um melanoma localizado e sem grandes critérios de mau prognóstico, tem uma taxa de sobrevida enorme, portanto é uma doença que pode ser perfeitamente tratável nesta fase. Quanto mais se avança, quanto mais se deixa avançar uma doença desta natureza, maior o risco de complicações e, portanto, a letalidade da doença aumenta. O follow-up do melanoma é, até prova em contrário, vitalício, ao contrário de muitos outros tumores, todos estes doentes devem ser sujeitos a uma avaliação, nem que seja uma vez por ano, dependendo um pouco do tipo de tumor, obviamente. Nestas avaliações fazemos sempre a avaliação clínica da área tratada, para avaliar se existe ou não uma recorrência da doença, palpação das cadeias ganglionares para detectar a existência de uma metastização ganglionar, que por norma é a primeira forma de metastização, e, se estiver indicado, fazer estudos radiológicos regulares, e também, importantíssimo, detectar precocemente outras lesões que venham a ter um comportamento anormal ao longo do envelhecimento, isto porque, deixo aqui o alerta, o melanoma não é uma situação que aconteça apenas uma vez na vida de uma pessoa. É frequente o aparecimento de um segundo melanoma em indivíduos que já têm uma história pessoal prévia de um melanoma anteriormente diagnosticado. E por esse motivo é que o seguimento deve ser o mais possível arrastado no tempo. Em relação ao melanoma, estou disponível para responder às vossas questões oportunamente, mas é importante também falarmos um pouco sobre outros tipos de tumores cutâneos. Começamos pelo carcinoma vasocelular, como dizia há pouco, é o tumor cutâneo maligno mais frequente, de longe. A sua incidência, apesar de tudo, está em crescendo. O motivo já todos o sabemos e já foi aqui referido, é essencialmente o aumento da exposição solar que a nossa população vai de alguma forma
sofrendo. Existem uma série de fatores de risco, alguns são partilhados com o melanoma, desde logo a idade avançada, a exposição solar excessiva também, à semelhança do melanoma de uma forma intermitente, indivíduos com peles claras, que estão sujeitos a fenómenos de imunossupressão, uma particularidade em relação à radioterapia que antigamente se usava muito para o tratamento das tinhas do couro cabeludo, que alguns anos depois acaba por facilitar o aparecimento de carcinomas vasossolares. Hoje em dia é um tratamento que já não se usa há muitos anos, portanto já não se vê muitas pessoas com este tipo de situação, e obviamente algumas situações genéticas podem predispor para o aparecimento de múltiplas lesões desta natureza. O carcinoma vasossolar é um tumor que geralmente não tem um comportamento muito agressivo, salvo raras exceções, efetivamente, isto porque cresce de uma forma geralmente lenta, tem uma capacidade invasiva que é inegável, mas não tem verdadeiramente um potencial para metastização, ou seja, para envolver outros órgãos à distância, e por esse motivo deve ser tratado de forma oportuna e o mais rápida possível, mas não é um tumor que costuma trazer problemas de maior, a não ser que são lesões de muito grande dimensão ou que acometem áreas sensíveis. A apresentação clínica é também muito, muito variável, existem uma série de tipos diferentes clínicos e histológicos de carcinoma vasossolar. Vamos falar apenas das formas mais comuns, até para ser mais fácil poderem identificar caso estejam na presença de uma lesão desta natureza. O carcinoma vasossolar nodular é o mais frequente. Cerca de metade dos carcinomas vasossolares têm este tipo de apresentação. É uma pápula rosada, vermelha, que tem estes pequenos vasos sanguíneos superficiais ramificados, muitas vezes com uma ulceração na zona central, brilhante, e que são geralmente lesões bem definidas. Aparecem com muita frequência a nível da face, embora possa aparecer também em outras localizações. Se repararem bem, esta é a imagem muito semelhante àquela que vos mostrei há pouco do melanoma amelanótico, que muitas vezes simula um carcinoma vasossolar, mas ainda assim esta lesão tem um comportamento muito mais inocente do que a anterior. Aqui há alguns aspectos de carcinomas vasossolares nodulares de maior dimensão, um dos quais até em zonas sensíveis, como é o caso da proximidade da pálpebra. Aqui um mesmo no bordo da pálpebra, que acarreta alguma dificuldade técnica na sua abordagem. Outra lesão na extremidade do nariz, uma localização também bastante frequente. Outras lesões semelhantes, portanto, veem bem na imagem do canto direito inferior a tal ramificação vascular, o aspecto brilhante da lesão, geralmente bem delimitadas e que vão crescendo de forma particularmente lenta. Mais uma imagem em que conseguem adivinhar tal aspecto ramificado dos vasos sanguíneos, e depois temos o extremo deste tipo de tumores, que, como disse há pouco, são relativamente indolentes, mas que têm, infelizmente, algumas formas bastante invasivas. Aqui podem ver estas formas ulceradas que consomem, inclusivamente, os tecidos que estão subjacentes à pele, no caso da imagem à esquerda, com a destruição da cartilagem da orelha, e lesões enormes, ulceradas, invasivas, que podem trazer estragos muito, muito significativos e que geralmente necessitam de abordagens cirúrgicas radicais e bastante mutilantes por vezes. Aqui, outras formas de carcinoma vasossolar nodular, mas um pouco mais pigmentado. Aqui já poderia simular, por exemplo, na imagem do lado direito em baixo, um melanoma, porque é uma lesão muito pigmentada e às vezes a dúvida existe. E estas são as formas mais frequentes de carcinoma vasossolar. Outras formas relativamente comuns são o carcinoma vasossolar superficial, bastante diferentes em termos de apresentação clínica, como podem ver, são estruturas planas, descamativas, que crescem geralmente em superfície e muitas vezes têm uma dimensão bastante larga, geralmente bastante bem definidas, e estas formas em particular surgem geralmente no tronco e nas extremidades em indivíduos mais jovens, enquanto que os nodulares surgem habitualmente em indivíduos com 60, 70, 80 anos de idade. Estes habitualmente surgem em indivíduos um pouco mais jovens, 40, 50, 60 anos. Aqui um aspecto muito característico do carcinoma vasossolar superficial, portanto uma lesão em placa, de bordes bem definidos, descamativa, por vezes um pouco erosionada e que vai crescendo lentamente. Aqui o slide perdeu a imagem, mas nesta podemos ver outras imagens um pouco mais pigmentadas, mas mais ou menos com a mesma apresentação clínica. Aqui outros exemplos, portanto uma placa eritematoidescamativa, portanto vermelha, seca, com um bordo bem delimitado e que vai crescendo progressivamente. O terceiro tipo é talvez o mais difícil de diagnosticar, é o tipo esclerodermiforme. Isto porque acaba por ter uma característica que simula com alguma frequência uma cicatriz, muitas vezes a pessoa até nem se apercebe de um traumatismo que tenha feito lá, não são bem delimitadas, o que às vezes torna bastante difícil a abordagem cirúrgica destas lesões, e o aspecto característico é este, placas atróficas, por vezes um pouco avermelhadas, mas sem haver um eritema tão marcado como nas lesões anteriores,
com alguma descamação, mas ainda assim não sendo um sintoma cardinal relevante, e que são geralmente as formas mais difíceis de tratar porque têm um potencial de recidiva bastante relevante. Aqui outras formas, portanto, como podem ver e como dizia há pouco, um aspecto semelhante a uma cicatriz e que vai estendendo progressivamente em superfície e em profundidade. Em relação ao diagnóstico do carcinoma vasocelular, geralmente é bastante simples, por uma inspeção cuidada e com recurso à dermatoscopia. Esta imagem do canto superior à direita é a imagem característica de um carcinoma vasocelular. Como veem, é um bocadinho diferente da do melanoma, tem algumas estruturas muito particulares que posso desde já alertar para a sua presença, como é o caso, por exemplo, destas estruturas azuladas centrais, este aspecto em roda dentada, parece uma roda de uma carroça à periferia. Ainda assim, havendo uma suspeita, é sempre necessário fazer a sua extração e confirmar pela histologia. Geralmente não é necessário fazer grande estudo complementar no carcinoma vasocelular, porque são tumores com um índice de invasibilidade bastante diminuto, mas em formas mais agressivas poderá estar indicado realizar algum estudo complementar. A terapêutica, à semelhança do melanoma, é sempre cirúrgica, sempre que possível. Existe à nossa disposição a cirurgia micrográfica de Mohs, alguns de vós já poderão ter ouvido falar, é uma técnica cirúrgica que alia ao procedimento cirúrgico o exame anatomopatológico imediato e que permite, na presença de uma margem incompleta, realizar imediatamente, no mesmo tempo cirúrgico, um alargamento progressivo, até se garantir que as margens de extração cirúrgica são completas. Outras técnicas podem ser utilizadas quando o tumor não é excisável do ponto de vista cirúrgico ou quando são lesões muito superficiais, são, por exemplo, a crioterapia, a utilização de lasers, ablativos, entre outras técnicas. Aqui um exemplo de uma cirurgia para tratamento de um carcinoma vasocelular extenso e, como bem às vezes, bastante, não digo mutilante, porque depois fica bem a sequência de uma reconstrução, mas que acarreta um estrago cirúrgico bastante grande. Aqui outra imagem. Em relação ao prognóstico, como falámos há pouco, é um tumor de prognóstico muito bom, na maior parte das vezes. Algumas formas podem ser um pouco mais difíceis de tratar, nomeadamente as formas esclerodermiformes, implica alguma vigilância, geralmente durante um período de tempo um pouco mais curto do que no melanoma, 2 anos em formas de baixo risco, eventualmente um pouco mais em formas de localizações difíceis ou de maior risco, e geralmente a vigilância é feita meramente com a inspeção clínica da cicatriz e das restantes áreas da pele. Em relação ao carcinoma espinocelular, dizer-vos que é um tumor um pouco mais agressivo do que o carcinoma vasocelular, pode afetar pele, pode afetar mucosas e é muito mais frequente nas áreas fotoexpostas. Tem uma evolução um pouco mais rápida do que o carcinoma vasocelular, é mais agressivo porque tem um índice de metastasização não desprezível, felizmente é relativamente raro, mas que infelizmente acontece com alguma frequência, e tem os seus fatores de risco associados, que são alguns deles bastante semelhantes aos dos tumores anteriores, desde logo a exposição solar, embora neste caso seja geralmente mais associado a uma exposição solar crónica contínua, portanto os tais agricultores, pescadores que estão expostos de uma forma mais ou menos regular e não tanto aquela exposição intermitente do indivíduo urbano que só está exposto ao sol de uma forma balnear, digamos, passando a expressão, a imunossupressão, o tabagismo muito relevante para as formas de carcinoma espinocelular do lábio e da zona por volta da boca, a infecção por HPV oncogénicos, isto é particularmente relevante para os tumores do lábio, da boca e da zona genital, entre outro tipo de fatores. Uma nota para as condições pré-neoplásicas, que já falámos aqui no início da apresentação, que são as queratoses actínicas, que são extremamente frequentes, são lesões benignas, são lesões precursoras, ou seja, são lesões que são atípicas e que têm um potencial de instabilidade e que acabam por desenvolver, se não tratadas adequadamente, um carcinoma espinocelular a médio e longo prazo. A leucoplasia do lábio inferior, seja ela induzida pela radiação solar, seja ela induzida pelo tabaco, que também está frequentemente associada ao desenvolvimento de carcinomas espinocelares a médio e longo prazo. E estas são talvez as lesões mais frequentes na prática clínica e que devem ser identificadas atempadamente para evitar a progressão para uma forma de tumor maligno agressivo. São também tumores que surgem geralmente nas áreas fotoexpostas, em indivíduos de 60, 70 anos, por vezes um pouco mais jovens, e afetam, como falámos, cor cabeludo, face, pescoço, dorso das mãos, no fundo as áreas fotoexpostas. A apresentação clínica pode ser bastante variável, neste aspecto já não teremos aquela pápula
brilhante, rosada, bem delimitada. Geralmente estas lesões são muito queratósicas, acabam por apresentar-se sob a forma de uma crosta, mais ou menos bem delimitada, mas com frequência mal delimitada, e que muitas vezes acaba por ulcerar e desenvolver estas lesões um pouco mais cruentas. Aqui um aspecto de carcinomas espinocelares do lábio. O lábio inferior é geralmente a área mais afetada por este tipo de tumores, dentro das estruturas periorais. Aqui um carcinoma espinocelular extenso do dorso do nariz, portanto uma lesão em crosta, com um fundo eritematoso, mal definido, num indivíduo idoso, portanto muito sugestível de carcinoma espinocelular, e formas bastante mais agressivas, com potencial de destruição das estruturas adjacentes, como é o caso daquelas que vos mostro nestas imagens. Aqui uma nota para a apresentação de um carcinoma espinocelular que surge sobre cicatrizes de longa data e particularmente cicatrizes que foram expostas à radioterapia ou a uma exposição solar muito relevante, são propensas ao desenvolvimento deste tipo de lesões, como é o caso, mais uma vez, de uma lesão desta natureza resultante de uma cicatriz de queimadura. Em relação ao diagnóstico e estudo complementar, a dermatoscopia tem um papel também, embora um pouco menos relevante do que nos outros tumores. O estudo histopatológico na sequência da biópsia ou da extração cirúrgica da lesão é fundamental, porque nos permite confirmar o diagnóstico, e depois em termos de abordagem já será um pouco mais cuidado do que no caso de um carcinoma vasocelular, se é que me permite falar desta forma, porque o carcinoma espinocelular acaba por ser um pouco mais agressivo do que o carcinoma vasocelular, ou seja, temos de estar atentos às cadeias ganglionares para detectar sinais precoces de metastização e a realizar alguns exames complementares de diagnóstico, nomeadamente de radiologia, para garantir que não existe nenhuma invasão das estruturas viscerais. A terapêutica é cirúrgica, aqui a cirurgia de Mohs também poderá ter um papel, e o esvaziamento ganglionar em formas mais agressivas também poderá ser necessário. Em formas menos invasivas, muito superficiais, ou quando a cirurgia não é possível ser realizada, então entram também aqui em ação outro tipo de técnicas, menos preferenciais, mas podem ser bastante úteis, como é o caso da crioterapia, a utilização de lasers ablativos, e mesmo a radioterapia e a terapêutica fotodinâmica. Aqui um exemplo de uma forma bastante agressiva de carcinoma espinocelular do lábio inferior, que necessitou de uma abordagem cirúrgica radical, portanto tentar evitar o mais possível que estas lesões cheguem a este estadio será importante para evitar terapêuticas particularmente agressivas como esta. O prognóstico, de uma forma geral, é relativamente bom, o risco de metastização existe, é relevante, não deve ser desprezado, mas ainda assim é relativamente baixo, e desde que estes tumores sejam diagnosticados de uma forma precoce, a sobrevida destes utentes é bastante boa. O comportamento mais agressivo está descrito para tumores do pavilhão auricular, dos lábios, da zona genital, de indivíduos imunodeprimidos e das lesões que surgem sob uma cicatriz. O follow-up é fundamental, nestes casos habitualmente é feito durante 5 anos e geralmente com o mesmo tipo de atitudes que fazemos para os outros tipos de tumores. Eu trago de novo o slide que trouxe no início para relembrar que este tipo de tumores, sendo mais ou menos agressivos, são sempre passíveis de medidas de prevenção que têm um impacto enorme quando são realizadas de uma forma eficaz, e o diagnóstico precoce deve ser sempre o nosso principal objetivo, porque quanto mais cedo diagnosticarmos e tratarmos estes tumores, menos complicações teremos e menos impacto teremos em termos da longevidade dos nossos doentes. Assim sendo, e para terminar a apresentação, nunca é demais recordar as recomendações gerais de prevenção. A aplicação do protetor solar é fundamental, as pessoas muitas vezes aplicam só quando vão à praia, ou as senhoras muitas vezes aplicam só a nível da face, já é bom, mas de qualquer forma existem outras áreas que estão expostas e que são de alguma forma sujeitas à radiação, com risco de desenvolvimento de neoplasias malignas. Portanto, o ideal será aplicar todos os dias, seja verão, seja inverno, mesmo que tenhamos um trabalho sobretudo de escritório, porque existe sempre uma proteção que está associada à aplicação destes produtos de uma forma regular. Quando estamos na praia, na piscina, devemos aplicar com bastante regularidade, porque o efeito do creme solar se vai perdendo com a transpiração, com o passar da toalha. Portanto, o que está indicado é aplicar a cada 2 horas ou depois do banho, neste caso banho de praia ou banho de piscina, e não esquecer também as medidas físicas de proteção. O protetor solar é um filtro que é muito, muito relevante, mas quando é utilizado isoladamente pode falhar, nomeadamente em outras localizações onde a sua utilização não é tão fácil assim. Portanto, por exemplo, a utilização de um chapéu de aba larga é fundamental, sempre que não se estiver molhado, usar uma malha fina para proteger um pouco mais, privilegiar a sombra em relação à exposição solar e evitar as exposições solares em horas de maior intensidade de radiação, portanto entre as 11 e as 16, e os óculos de sol para garantir que haja uma proteção desta zona tão sensível como é a zona ocular e das pálpebras. As crianças
devem ser sempre sujeitas a medidas um pouco agressivas, seja em termos de informação, seja em termos de aplicação destas medidas, isto porque é de criança que se torce o pepino, como se costuma dizer, e se incutirmos este tipo de hábitos em crianças pequeninas, elas mais facilmente vão acabar por adotá-las como suas no futuro. Por outro lado, sabemos também que a exposição solar maciça na idade infantil acaba por ser aquela que tem maior risco de propiciar o aparecimento de um carcinoma ou de um melanoma no futuro, e de maneira que quanto mais cedo se incutirem este tipo de hábitos, melhor será o efeito a longo prazo. Em relação às lesões pigmentadas e à pele de uma forma geral, há essencialmente duas medidas que nós recomendamos. Uma delas é aquela que todos nós podemos fazer em nossa casa, depois do banho, espreitar a nossa pele, não esquecer as zonas que estão mais ou menos ocultas, como é o caso das costas, as nádegas, a planta dos pés, ir vigiando sinais que se têm desde longa data, porque mesmo esses podem transformar-se, e ficar preocupado eventualmente se houver uma lesão que se modifica, que tem um aspecto diferente do que tinha previamente, ou que surge de novo e tem um comportamento de alguma forma estranho. E se quisermos levar as coisas by the book, como se costuma dizer, e temos a garantia de que esta autovigilância não cai em saco roto, digamos assim, é sempre preferível recorrer a uma consulta de um dermatologista que irá oferecer uma vigilância técnica mais cuidada, inspecionar toda a pele com outro tipo de técnicas e outro tipo de perícia, e assim detectar lesões potencialmente perigosas antes que elas se venham a tornar perigosas, e este é essencialmente o nosso principal objetivo enquanto dermatologistas, no que diz respeito à prevenção de cancro cutâneo. E era isto que tinha para vos dizer, espero que tenham gostado, e passo a palavra então à doutora Cristiana. Obrigada, Dr. Pedro. Acho que, na verdade, estava a palavra ao Dr. Ribas, que esteve aqui silenciosamente a ouvi-lo, mas acredito que tenha aqui também algumas palavrinhas para nos endereçar. Sim, efetivamente. Muito obrigado, Dr. Pedro Andrade. Foi um gosto ouvi-lo novamente. O Dr. Pedro Andrade, como foi dito, inicia uma experiente dermatologista com uma formação excelente em dermatologia e também na área da oncologia, que tem sido um colaborador da Liga Portuguesa contra o Cancro também. Fiquei muito contente com a apresentação que fez. Penso que atingiu, de facto, os focos fundamentais de conhecimento desta área oncológica. Chamar a atenção também que é importante todos nós estarmos atentos a estas lesões que vão aparecendo de novo, e chamar a atenção também para a necessidade que nós temos, não só de fazer o autoexame frequente, mas também começamos a ter um relacionamento mais equilibrado com a exposição solar. O ser humano é o único ser vivo, digamos assim, que usa roupa para proteger do meio exterior, para nos defender do frio, do calor, do sol e de outros efeitos, até atritos. Mas com esta roupa que usou, o ser humano, como anda sempre vestido, perdeu pelos, e portanto não temos esse fator de proteção que os outros animais têm, que é o excesso de pelos, digamos assim, como fator de proteção. Portanto, nós temos que nos ir habituando, ou temos que recuperar um bocadinho, se queremos expor-nos ao sol, temos que recuperar um pouco aquilo que fomos perdendo, que é, digamos, a relação com o sol. Efetivamente, a grande maioria da população hoje em dia é extremamente gregária, extremamente fechada dentro de quatro paredes, não tem grande exposição solar e, portanto, neste momento já há estudos que referem que cerca de 80% da população de cidades, habitantes de cidades, têm baixo nível de vitamina D, de produção de vitamina D. Portanto, isto implica que as pessoas têm também que sair um bocado de casa para se irem adaptando aos seus ambientes, ter sempre muito cuidado. Eu costumo dizer que aquele deslocamento que nós fizemos bruscamente para as praias há cerca de um século atrás tornou-nos muito vulneráveis ao sol. E, portanto, nós temos que começar a readaptar-nos novamente ao nosso ambiente natural e ao local onde nós habitamos. E, portanto, é aconselhável nós começarmos a ter pequenas doses de exposição solar ao longo de todo o ano, pequenas doses, repito,
que poderão, efetivamente, até contribuir para uma proteção da pele e também para, digamos assim, uma prevenção do próprio cancro de pele. Se a pessoa estiver um bocadinho mais habituado ao sol, nós também acabamos por defender. Agora, o que temos que evitar, de facto, são os escaldões solares, o excesso da exposição, e isso, de facto, pode ser um desequilíbrio muito grande que nós pagamos muito forte. Muito obrigado, Sr. Pedro. Eu agora pedi a quem quisesse colocar problemas ao Sr. Pedro Andrade, que levantasse a mão, não é, doutora Cristiana? A doutora Cristiana orientará, por favor. É isso, portanto, reitero que se porventura alguém na sala estiver mais confortável ou preferir falar em vez de escrever, portanto, basta levantar a mão e eu puxo para esta nossa sala mais privada, digamos assim, dos palestrantes, mas neste entretanto tem havido, de facto, aqui algumas questões, Dr. Pedro, e eu se calhar começo mesmo pela primeira que surgiu durante a sua intervenção, até porque também acaba por remeter para um tema que é muito caro ao Dr. Ribas. E, portanto, devolvo-vos a pergunta aos dois para poderem também partilhar e tentar responder a esta senhora. Esta senhora não, este senhor, peço desculpa, que refere ser um doente com doença autoimune e que toma medicação biológica. No entanto, gosta também de estar bronzeado. E então aqui o problema que coloca por mensagem é que tem cor de tipo 3, que se protege sempre com protetor solar, mas que inicialmente usa o fator 50, mas depois, após ter uma cor bronzeada, muda para 20. Diz que sabe que normalmente se aconselha o fator 50+, mas que se usa sempre 50+, não tem cor bronzeada. E como quer fazer isso, acaba então por passar para 20. E a pergunta final que faz é se tem mesmo de usar o fator 50. Bom, eu quero que respondesse, por favor. Ok. Eu vou responder à questão. Há aqui vários pontos que eu acho que devem ser abordados, desde logo em relação ao nível de proteção solar. As pessoas muitas vezes têm a ideia que o índice de proteção solar se rege segundo uma escala linear, ou seja, muitas vezes acham que um fator 50 é o dobro de um fator 25 ou 30 e que um fator 25 é o dobro de um fator 12 ou 10. Isso é completamente errado, porque no fundo a escala que é utilizada para fazer o registro ou para rotular um protetor solar é uma escala logarítmica. Se houver aqui algum matemático na sala entenderá isto muito facilmente, mas é muito fácil de explicar. Não é uma escala linear, portanto é uma escala que tem um formato de uma curva logarítmica. O que é que isto quer dizer? De uma forma global, e temos de ter atenção que o índice de proteção solar diz respeito à radiação ultravioleta B, portanto, e não diz respeito a outro tipo de radiações, nomeadamente radiação ultravioleta A e à luz visível, que hoje em dia se fala bastante. Um fator de proteção 50 confere uma proteção no momento da aplicação e desde que seja aplicado em quantidade suficiente a cerca de 97% do total da radiação que incide sobre a nossa pele, que depois vai perdendo com o tempo, mas no momento da aplicação é esse o índice de proteção. Se usarmos um fator 30, o nível de proteção é um pouco inferior, mas ainda assim é aceitável, ou seja, se alguém chegar a uma consulta de dermatologia e nos disser que usa um fator 30, e sobretudo se tiver uma pele mais ou menos morena, o ideal é usar 50, mas não está mal, porque o índice de proteção ronda os 95%, 94% em termos da radiação ultravioleta no momento da aplicação. Mas este valor de proteção desce vertiginosamente com valores mais baixos. Se falarmos, por exemplo, de um fator 30, de um fator 20 ou 10, o índice de proteção da radiação solar no momento da aplicação já desce para os 50%, 40%, 30%. Ou seja, não é uma escala em que se consiga fazer um 2 mais 2 e então conseguimos ter um 4 como proteção. Portanto, o que é que isto quer dizer? O fator 50 é aquilo que está estipulado como sendo a proteção ideal, 30 não é ideal, mas é aceitável, tudo o que está abaixo disso não é aceitável do ponto de vista da dermatologia. Outra coisa que é importante terem atenção, as pessoas entendem, e isso é perceptível porque hoje em dia é o consenso geral da nossa sociedade, estar bronzeado é sinónimo de estar saudável ou ter um bom aspecto. Isso é uma assunção errada. E porquê? Porque o facto de estarmos bronzeados quer dizer que houve uma agressão à nossa pele, que foi diretamente induzida pela radiação ultravioleta, ou seja, o bronzeado é um mecanismo de defesa da nossa pele e a defesa só existe quando existe uma agressão. Ou seja, não quer dizer que por estar bronzeado que vai ter um cancro de pele, obviamente, mas se insistirmos muito no querermos estar bronzeados, estamos simplesmente a querer dizer que a nossa pele está constantemente a sofrer uma agressão para a qual se tem que estar permanentemente a defender.
Claro que há pessoas que têm uma facilidade de bronzear mais fácil e por esse motivo têm um menor risco, porque a pele protege com um bocadinho mais de eficácia, e as pessoas que não têm essa facilidade acabam por estar mais sujeitas à queimadura solar. Mas não deixa de ser uma agressão. E onde é que eu quero chegar? Se o Sr. Paulo, portanto, que eu julgo que foi o senhor que nos colocou esta questão, gosta de estar bronzeado, tudo bem, é legítimo, mas tem que sempre considerar que o facto de estar bronzeado não lhe vai conceder uma proteção total contra a radiação à qual ele vai estar sujeito, porque a pele vai estar permanentemente sujeita a uma agressão adicional. E se usar ainda por cima um fator de proteção um pouco mais baixo nessa fase, o índice de proteção vai ser ainda menor. Ou seja, mesmo que esteja bronzeado, se estiver exposto de uma forma cumulativa, anos a fio, o risco de vir a desenvolver um cancro de pele é bastante maior. Portanto, no fundo, nós nunca recomendamos, mesmo que as pessoas estejam bronzeadas, a utilizar um índice de proteção inferior a 30 e, idealmente, como disse há pouco, 50 mais, está certo? Outra coisa que é importante dizer, que é uma outra pergunta que já agora, em jeito, que eu vi aqui no chat, que é a questão da vitamina D, que acaba também por estar aqui muito relacionado. Hoje em dia fala-se muito da vitamina D e ninguém coloca em causa que a vitamina D é muito importante para uma série de mecanismos e processos biológicos dentro do nosso organismo. Existe alguma controvérsia hoje em dia em relação àquilo que é considerado o valor normal de vitamina D. Isso, desde logo, acaba por ser corroborado pelo facto de, numa população tão exposta à radiação solar como a nossa, haver quase que uma pandemia de valores de vitamina D relativamente baixos. Ainda não é consensual se a suplementação da vitamina D vai trazer um claro benefício em relação a todos os indivíduos que não tenham propriamente sintomas. Mas, indo diretamente à questão do protetor solar, está hoje em dia, felizmente, documentado que o facto de usarmos um protetor solar não vai acarretar um compromisso muito significativo na síntese da vitamina D. Isto porquê? Porque não é preciso muita radiação solar para desencadear a ativação desse fenómeno, ou seja, não é preciso estar meia hora, 1 hora, 2 horas sem proteção solar a apanhar o sol do meio-dia para fazer uma síntese adequada de vitamina D. Portanto, aliás, se colocarmos numa balança o risco de virmos a ter um carcinoma basocelular ou um melanoma por estarmos expostos de uma forma muito, muito regular à exposição solar e o benefício que poderemos obter dessa exposição em relação à vitamina D, claramente a balança tende para o malefício que resulta da exposição solar. E a prova viva disso é que muitas vezes as pessoas, quando fazem as suas medidas de proteção solar, de exposição solar regular não protegida, muitas vezes não é por isso que vão ter valores de vitamina D maior. Portanto, no fundo, há que haver aqui um equilíbrio entre o risco e o benefício destas nossas atitudes. Existe sempre a suplementação da vitamina D quando existem, de facto, valores de vitamina D em indivíduos que têm uma hipovitaminose documentada ou que têm sintomatologia associada, nomeadamente do ponto de vista osteoarticular, e talvez seja preferível realizar uma suplementação do que propriamente estar a incutir hábitos de exposição excessiva não protegida, porque mais tarde ou mais cedo vamos acabar por desenvolver problemas que são bem mais severos do ponto de vista de complicações do que uma hipovitaminose D, mesmo sabendo que é um problema de saúde importante. Obrigada, Dr. Pedro. De facto, esta questão da vitamina D também tinha sido até uma das questões colocadas no ato da inscrição por algumas pessoas, portanto acho que foi muito importante agora também ter aproveitado para dar-nos essa clarificação. Ainda a propósito do protetor solar, e novamente, porque aqui se fala também, a Ana Cátia Moreira põe-nos aqui a questão sobre qual o protetor mais adequado para um bebê de 9 meses e uma criança de 7 anos. E eu, antes que me esqueça, Dr. Pedro, se pudesse descompartilhar a tela, porque assim conseguimos ver-nos maior, ela continua partilhada, mas eu agora lembrei-me porque vi que uma das suas referências últimas era justamente essa, não é? Que as crianças têm idade, deveriam ser protegidas do sol, portanto, esta questão de 9 meses, haverá protetor, também se calhar realçar a importância de não expor crianças tão pequeninas ao sol. Isso era aquilo que eu queria dizer em primeiro lugar. Portanto, fundamental não expor crianças muito jovens à radiação solar de uma forma muito intensiva, até porque mesmo quando vamos para a praia com o chapéu de sol, com a roupinha do bebê, há sempre um nível de exposição solar que não é desprezível, portanto o ideal é de alguma forma não expor de forma excessiva. A utilizar um protetor solar, o que está recomendado particularmente em bebés que têm menos de 2 anos, é um bocadinho variável em termos de recomendações, mas assume-se como menos de 2 anos a utilização de filtros solares minerais. Por um motivo muito simples, como saberão, existem essencialmente 2 tipos de filtros solares, filtros químicos e filtros físicos, e que químico não quer dizer necessariamente tenha
problema para a saúde de uma forma geral, que simplesmente quer dizer que são moléculas que são mais pequenas e que são mais passíveis de serem absorvidas por uma pele que é imatura. Isso não acontece de uma forma relevante a nível de uma pele madura, como é o caso do adulto, mas numa pele de um bebê, que é uma pele muito frágil, permeável, poderá eventualmente acarretar um risco, quanto mais não seja, de irritabilidade cutânea e de desenvolver alguma intolerância. Os filtros físicos, como o óxido de zinco e o dióxido de titânio, são moléculas muito grandes, ou seja, são colocadas sobre a pele e elas não existe nenhuma possibilidade de ela ser absorvida pela pele, porque a pele não tem porosidade suficiente para as conseguir absorver. Portanto, são mais seguras nesse aspecto, porque não condicionam qualquer tipo de irritabilidade do ponto de vista cutâneo, não têm nenhum potencial, mesmo que mínimo, de absorção cutânea, e acabam por esse motivo também por ser um pouco mais tolerados nessas idades pediátricas. Por outro lado, são também mais estáveis e, portanto, acabam por ser um pouco mais eficazes. Isto porque são mais inertes, não reagem tão facilmente com a transpiração, com a radiação solar, ou seja, não são tão facilmente degradados como acontece com o filtro químico. E numa criança, como queremos de alguma forma adotar medidas de proteção que sejam o mais eficazes possível, então obviamente os filtros minerais serão os ideais para utilizar nesse tipo de circunstâncias. O único problema dos filtros minerais, agora aproveitando para dizer, é que são muitas vezes difíceis de manipular. As formulações, pelo menos as mais antigas, tinham uma cor própria, são difíceis de absorver pela pele, deixa aquele tom branco, azulado. Hoje em dia, felizmente, a indústria que produz este tipo de produtos tem vindo a desenvolver um conjunto de galénicas diferentes, com outro tipo de capacidade de dissolução deste tipo de substâncias, e hoje em dia os produtos são bastante mais agradáveis ao toque e já não deixam aquele aspecto estranho que estava classicamente associado aos filtros minerais. Mas ainda assim, respondendo à pergunta de forma sucinta, proteção solar, sim, o ideal é evitar a exposição, mas a utilizar um protetor solar antes da idade dos 2 anos de vida, preferencialmente um creme que tenha essencialmente na sua composição filtros minerais. Obrigada, Pedro. Então, eu ia aqui correndo pelo chat para ver se tínhamos alguma questão que não tenha sido ainda abordada. Penso que foi também tocando noutras perguntas que surgiram aqui, entretanto, e eu vou recuperar aqui uma questão que me colocaram, foi colocada antes da conferência e que agora também surge mais ou menos formulada da mesma forma no chat, e que tem a ver com este facto de que, conhecendo esta mnemónica que o Dr. Pedro também partilhou connosco, do ABCDE, não será incomum que algumas pessoas vão recorrer ao seu médico de família, nomeadamente, ou eventualmente ao médico dermatologista, questionando-se determinado sinal que observaram e que através do ABCDE consideram de risco, se é ou não de risco. E às vezes acontece que o dermatologista informa que não é o caso, ou que não é, pelo aspecto não é perigoso, portanto que não entrará nesta classificação dos carcinomas ou do melanoma. E a pergunta que se coloca aqui é o que é que fazemos, não é? Porque como é que eu distingo, afinal de contas, do ABCDE e depois dizem-me que não é, como é que depois eu faço esta minha vigilância? E mesmo nesta pergunta prévia que me foi efetuada, eu confesso que tenho que a fazer, porque acho que neste mundo da inteligência artificial é importante também esclarecermos. Porque a pergunta é, ou seja, se eu colocar uma fotografia do sinal num sistema de inteligência artificial, ele reconhece imediatamente como potencialmente perigoso. Ora bem, quais são os limites aqui? Onde é que é importante este olho clínico do médico? Porque nem sempre será assim tão fácil, não é? Destrinçar o que é um melanoma do que não é, e mesmo estes carcinomas todos que nos mostrou, porque para os vossos olhos, e agora incluo aqui o Dr. Ribas, clinicamente treinados, se calhar é muito simples olhar e distinguir uma coisa da outra, não é? Mas pergunto como é que nós, não é, população geral, que queremos estar atentos, como é que nós podemos fazer também um bocadinho esta destrinça? Bom, eu posso responder a essa questão. Há que ter noção de que vamos dizer, a escala ABCDE, que é hoje em dia frequentemente divulgada como sendo aquela que deve ser utilizada para fazer uma primeira abordagem de uma lesão pigmentada, é meramente um instrumento de rastreio. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ela permite-nos, e isso está estudado, perante uma lesão que apresenta aquelas características, suspeitar de que é uma lesão não benigna. Mas
temos que considerar que alguns daqueles critérios também são frequentemente apresentados por lesões que são absolutamente benignas. Para lhe dar um exemplo, as queratoses seborreicas são lesões extremamente comuns que aparecem habitualmente a partir dos 50, 60, 70 anos e por vezes podem ser muito grandes, podem crescer de forma rápida, podem ter múltiplas cores, podem eventualmente ter contornos bastante irregulares e são lesões que são sempre benignas, por mais que se modifiquem. Portanto, como arma de rastreio, é útil para um indivíduo que não tem uma capacidade técnica formada sobre esta área, poder identificar uma lesão que é potencialmente maligna e procurar ajuda para ser observada por um indivíduo especializado, mesmo que depois chegue à conclusão de que foi apenas um falso alarme. Isso acontece com alguma frequência, mas isso não invalida a utilidade deste tipo de escala para que uma pessoa comum, que não é dermatologista e que não é médico sequer, consiga olhar para uma lesão e dizer, alto lá, tem um contorno irregular, tem várias cores, pode não ser uma coisa boa, então vou procurar ajuda. Portanto, é uma ferramenta muito, muito interessante, está mais do que validada, porque permite-nos, entre várias coisas que são benignas, detectar a maioria das lesões malignas. Portanto, é preferível ver 50 pessoas e dizer que 30 pessoas não têm nada especial, mas conseguimos apanhar as 20 pessoas que efetivamente tinham um problema. Portanto, no fundo acaba por ser como que agora falha-me o nome, portanto, aqueles instrumentos que se usa para separar a farinha mais grossa, ou seja, no meio de coisas muito simples, exatamente, no meio de coisas muito simples pode haver coisas muito complicadas e é um instrumento que nos permite trazer a nós um conjunto de lesões irregulares, sabendo de antemão que algumas não terão problema nenhum, mas outras sim terão. Muito bem, eu acho que era mesmo isso, esta questão de mais vale, nós pecamos por excesso do que por defeito e, portanto, mais vale perguntarmos sempre e usarmos um pouco as ferramentas que temos à nossa disposição. Temos aqui outra questão também interessante, e eu estou aqui a tentar ir tocar as várias questões deste espectro que tem a ver com o cancro da pele, mas também vos digo, aproveito aqui este ensejo para vos dizer que vamos ter ainda mais 2 ou 3 conferências a propósito deste mesmo assunto, precisamente porque maio é um mês dedicado à prevenção do cancro de pele e achamos que é um tema que, de facto, temos muito por onde pegar, muito por onde falar e mesmo para a semana o Dr. Ribas será o nosso convidado especial e, portanto, terá também ele a falar destas questões. De todo em todo, surge aqui uma questão quanto à probabilidade do cancro de pele ser hereditário. Era uma das coisas, se calhar as pessoas mandaram antes a pergunta e agora voltam a especificar aqui no chat, mas especificamente numa família em que uma pessoa morre com cancro da pele e um irmão tem carcinoma vasocelular, de forma é que pode ser hereditário. E aqui também no chat surge, tenho na família do meu marido um cunhado que morreu com melanoma, o meu marido teve carcinoma vasocelular, um outro cunhado teve melanoma do nariz, enfim. Nós sabemos que há, de facto, alguns cancros que têm esta questão da hereditariedade e as questões que se colocam, então, é se o melanoma também se encaixa nesta definição. Sim, sem dúvida. De uma forma geral, os tumores malignos podem estar associados a algum índice de transmissibilidade genética, ou pelo menos da predisposição para que um indivíduo os possa desenvolver. Particularmente quando eles surgem em idades precoces, isso é desde logo um marcador importante para podermos suspeitar que existe naquele indivíduo em particular uma suscetibilidade que pode ser transmitida aos descendentes. E o melanoma de facto não é uma exceção, aliás, como dizia há pouco, o fator familiar é um dos fatores de risco que é considerado como relevante na abordagem do indivíduo com suspeita de melanoma e até na proposta de um plano de vigilância, porque sabemos que se tem o tio e a avó que teve um melanoma, existe uma probabilidade um pouco maior de vir a desenvolver um melanoma ao longo da vida do que um indivíduo que não tem ninguém na família, pelo menos que conheça, que tenha um problema dessa natureza. Portanto, sim, é um fator que é relevante. Em relação ao carcinoma vasocelular, é um pouco mais difícil de estabelecer essa ligação, desde logo que é um tumor extremamente frequente, ou seja, nós vemos isto todos os dias, é um tumor que é muito, muito comum, é difícil estabelecer um padrão de hereditariedade quando é uma situação que é bastante frequente e sobretudo cada vez mais frequente por causa dos níveis de exposição solares crescentes da nossa população. Ainda assim, mesmo neste tipo de tumores, nós sabemos que existem algumas entidades genéticas, ou seja, problemas do ponto de vista de funcionamento dos nossos genes que facilitam muito o aparecimento de carcinomas vasocelulares e que são elas próprias transmitidas por via hereditária. Portanto, mesmo no carcinoma vasocelular, que é um tumor um pouco mais comum e menos agressivo, pode haver um fator de predisposição genética relevante.
Também em relação ao jogar-se aos vasocelulares, há pouco no chat perguntavam durante a sua intervenção se eles devem ser retirados ou vigiados. Se devem ser retirados os carcinomas vasocelulares? Ou Sim. simplesmente vigiados. Não, um carcinoma vasocelular é um carcinoma e tem que ser removido. Idealmente, a forma de tratamento, como expliquei na palestra, é cirúrgica. Sempre que possível, este tipo de lesões devem ser removidas pela via cirúrgica clássica. Ou com a cirurgia de Mohs, se for uma lesão que coloque problemas do ponto de vista da extração completa. Não é, infelizmente, possível realizar a cirurgia em todos os doentes, portanto, existem algumas técnicas alternativas que podem ser utilizadas com alguma eficácia. Por vezes, em formas muito superficiais, podemos utilizar técnicas destrutivas, que acabam por ser cirúrgicas também, mas que acabam por não ser a cirurgia convencional, e falo especificamente do carcinoma vasocelular superficial, em que usamos crioterapia ou a ablação com laser CO2, por exemplo, mas de qualquer forma, em condições ideais, o carcinoma tem que ser sempre tratado, porque senão vai continuar a crescer, e mesmo sabendo que é uma lesão que cresce de forma indolente, vai sempre trazer complicações, e quanto maior é, quanto mais tempo de duração tiver, mais difícil vai ser de tratar. Muito bem. Passando agora para a questão também do sobrevivente de cancro, ou um paciente que tenha feito radioterapia. Questionam-nos aqui se ele poderá apanhar sol, evidentemente sempre com proteção, ou se deverá evitar. Bom, isso é uma questão que os nossos doentes nos colocam muitas vezes. Todos nós temos que apanhar um bocadinho de sol. Na verdade, não faz nenhum sentido dizer a um indivíduo que tem que ficar fechado em casa, num buraco, como eu costumo dizer, durante a vida toda. Até porque o sol é-nos importante para 1001 funções orgânicas, nomeadamente a vitamina D que falávamos há pouco. Portanto, e não faz sentido nenhum incutir um espírito de medo em relação ao sol, porque isso é contraproducente. Ou seja, o sol é necessário para o nosso bem-estar, é necessário para o funcionamento do nosso organismo. Simplesmente, num indivíduo que já tem a má experiência, entre aspas, de ter um problema que está relacionado com a exposição solar ou que de alguma forma pode ser agravado por uma exposição solar intensiva, há que colocar as coisas numa balança e tentar dosear um pouco o nível de exposição ao qual o indivíduo vai estar sujeito. Mas, relativamente ao senhor que nos colocou a questão da radioterapia, obviamente que uma pele sujeita à radioterapia é uma pele mais sensível, portanto vai ter, só pelo simples facto de ter feito radioterapia, um maior índice ou um maior risco de desenvolver um carcinoma nessa localização. Se tiver uma exposição solar muito marcada sobre a cicatriz de radioterapia, ainda mais risco vai ter, mas isso não quer dizer que não possa frequentar a praia entre as 9 e as 11 da manhã, se usar um protetor solar de elevada eficácia e usando todas as outras medidas de prevenção adicionais. Portanto, no fundo, há que haver aqui um equilíbrio, como em tudo na nossa vida, portanto, apanhar sol sim, e deve, mas de qualquer forma tentando respeitar o mais possível as medidas que permitem que a radiação solar que incide sobre a sua pele não seja propriamente problemática e que não acarreta um risco muito significativo. Diria, como diria o Dr. Ribas, há alguns anos eu ouço dizer isto, é como a copa de vinho de Porto, não é, Dr. Ribas? Sim, é um bocado. Cada quantidades faz bem, grandes quantidades faz mal, claro. Eu só queria acrescentar uma coisa, eu pedir à doutora Pedro Andrade que nos desse a visão, porque não foi respondida na altura um senhor que fazia medicamentos imunobiológicos, os biológicos. E o problema dos doentes que fazem esses tratamentos, e cada vez são mais, porque cada vez há mais biológicos dirigidos para muitas outras doenças, e o dermatologista tem que dar uma resposta. Qual é a resposta que o Dr. Pedro Andrade daria? Bom, a resposta que dou e que apresento aqui é que a imunossupressão geralmente traz um risco maior de vir a desenvolvimento de lesões malignas, não apenas da pele, mas de uma forma global. A pele, com agravante, está sempre a ser exposta a uma radiação que pode ser mais ou menos intensa, dependendo um pouco do contexto do dia-a-dia de cada um. Portanto, os indivíduos que estão a fazer a terapêutica imunossupressora, seja por que motivo for, devem ter um cuidado acrescido em relação à fotoproteção e em relação às medidas de vigilância. Não é, imunossupressão não é sinónimo de desenvolvimento de cancro de pele, não é uma sentença, mas acaba por ser um risco que poderá ser controlado, desde que as pessoas se disponham a fazer as medidas de prevenção e de rastreio de uma forma mais ou menos regular, ou talvez mais regular do que um indivíduo que não está nessa circunstância. Muito bem. Embora cada vez mais os biológicos têm ações mais específicas e dirigidos mais pontualmente, digamos assim, em relação aos receptores celulares para o qual é fabricado, digamos assim, biológica e engenharia
e a engenharia biológica está a desenvolver. Sim, os imunossupressores que se usavam há 10, 20, 30 anos atrás Não tem eram nada. imunossupressores, são chamados clássicos, ou seja, são imunossupressores que fazem uma espécie de um travão na atividade imunitária, medicamente controlada, obviamente, mas que acabam por atingir um pouco todas as vias do nosso sistema imunitário, portanto acabam por ter um risco um pouco maior. Hoje em dia os fármacos são cada vez mais seletivos e em vez de bloquearmos transversalmente o sistema imunitário, bloqueamos apenas a via que está relacionada com a doença que nós queremos tratar e poupamos o resto do sistema imunitário. Portanto, o risco obviamente é bastante menor, mas dependendo um pouco também da classe de fármacos que estamos a utilizar e do seu mecanismo de ação, o risco também pode ser menor ou maior, depende um pouco também do tipo de molécula que está aqui em causa. Mas de uma forma global, indivíduos que estão sob imunossupressão mais ou menos seletiva devem ainda assim seguir recomendações um pouco mais estritas relativamente à vigilância e à proteção solar. Tenho aqui uma pergunta que eu acho que é quase a pergunta do $1 milhão no que diz respeito ao cancro, também em relação ao cancro de pele. Ora bom, ainda é pertinente incentivar a investigação e melhorar os métodos de diagnóstico e terapia associados aos cancros de pele, ou o que existe é suficiente? Não, isso é uma pergunta que tem uma resposta muito clara. Portanto, claro que sim, precisamos de investigação. E vou-lhe dar um exemplo muito claro. O melanoma é um tumor que até há bem pouco tempo atrás era muito difícil de tratar. Por um motivo muito simples. O melanoma, de uma forma global, ao contrário de outros tipos de tumores, por exemplo, o tumor do pulmão, o tumor da mama, enfim, tantos outros, é um tumor que é bastante pouco sensível à radioterapia e não existiam medidas de quimioterapia disponíveis, pelo menos eficazes ou muito eficazes para tratar formas de melanoma avançado. O que é que isto queria dizer há uns 20 ou 30 anos atrás? O melanoma teria bom prognóstico se fosse tratado na fase cirúrgica, mas a partir do momento em que tinha lesões múltiplas espessas pelo corpo, era uma catástrofe e era muito, muito difícil tratá-lo de forma eficaz. Portanto, a sobrevida destes doentes com melanoma avançado ou metastático era francamente inferior àquela que nós temos hoje. E porquê? Porque a investigação trouxe um conjunto de moléculas, que são os tais biológicos e medicamentos que de alguma forma têm uma via onde vão atuar muito seletivamente e que consegue destruir de uma forma muito eficaz as células de melanoma e que não existiam previamente. A sua origem resulta diretamente de muitos anos de investigação e ainda assim, apesar de ter melhorado drasticamente o prognóstico deste tipo de tumores avançados, ainda assim há infelizmente muitos tipos de tumores, em particular de melanomas avançados, que não respondem favoravelmente a este tipo de medicação ou pelo menos não respondem de uma forma satisfatória, ou seja, respondem parcialmente. Portanto, eu diria que a investigação é mais do que necessária para garantir que daqui por 10, 20 ou 30 anos possamos ter formas de tratamento que sejam altamente eficazes, mesmo em formas agressivas e avançadas de doença e que consigam aumentar ainda mais drasticamente a sobrevida destes doentes. Portanto, sim, a investigação é fundamental. Sempre, não é? O cancro é aquele tipo de doenças que já existe há tantos anos e continuará sempre a desenvolver-se. Se calhar, por isso é que eu digo que é aquela pergunta que vai sempre acontecer e que tem uma resposta clara, se bem que depois difícil de conseguirmos alcançar. O Luís Frade também nos pergunta se a existência de um cancro anterior, nomeadamente o linfoma de Hodgkin, poderá estar relacionado com o aparecimento de um melanoma. Isso tem alguma influência no prognóstico? Bom, a influência pode ser um pouco indireta, ou seja, porque na verdade quando nós pensamos em tumores malignos estamos sempre a pensar em alterações genéticas, ou seja, há mutações nas nossas células que surgem e que fazem com que uma determinada célula tenha um comportamento autónomo e comece a ignorar os mecanismos de regulação de crescimento do nosso organismo. Algumas são muito específicas do melanoma, outras nem tanto, ou seja, se me perguntasse se há uma relação direta entre linfoma e melanoma, será sempre difícil estabelecer uma relação direta efetivamente. Isto porquê? Porque não se consegue muitas vezes dizer que um doente que tem um linfoma tem necessariamente um risco maior de vir a ter um melanoma, e o inverso também é correto. Mas, de uma forma lata, um indivíduo que tem um carcinoma, ou um tumor maligno, ou um linfoma, seja qual for, terá eventualmente uma composição genética que poderá facilitar o aparecimento de tumores malignos de uma forma geral, portanto, indiretamente poderá vir a ter um risco maior de vir a ter um melanoma e eventualmente outro tipo de tumores. O que não quer dizer que seja mais uma vez uma sentença, porque não vemos necessariamente pessoas que tenham um linfoma que têm que ter necessariamente os tumores todos malignos que existem na espécie humana, mas de qualquer forma, de uma forma lata, poderá haver um risco acrescido de vir a desenvolver este tipo de lesões noutros níveis. Por outro lado, depende também um pouco dos tratamentos aos quais os indivíduos foram sujeitos, ou seja, o linfoma muitas vezes tem que ter
terapêutica imunossupressora, que muitas vezes é limitada no tempo, mas que não deixa de ser uma terapêutica imunossupressora e pode trazer danos a nível celular. Portanto, mais uma vez, de uma forma indireta, pode haver eventualmente um acréscimo de risco nestes indivíduos. Agora, para acrescentar uma coisa, sim, claro. muitas vezes nos linfomas de Hodgkin, tem a ver um bocado também com a terapêutica que fez esse sujeito, o paciente. E muitas vezes faz radioterapia. E onde faz radioterapia pode haver alterações genéticas em celulares que poderão, no futuro, desencadear um basalioma ou um tumor desse género. Mas isso tem a ver com o próprio tratamento e não com o próprio tumor, digamos assim. Não sei se acrescentei alguma coisa ou se quer acrescentar alguma coisa. Não, Dr. Ribas, perfeito. Doutora Cristiana? Muito bem. Sim, eu aqui fiquei aqui um bocadinho congelada e, portanto, estava aqui a ver as perguntas. Eu penso que nós fomos já passando por todas. Temos aqui só uma questão que também penso que seja importante, assim como outra que recebemos previamente, e que tem a ver com aquelas lesões, né, que podem até ser precursoras, mas por serem mais comuns, também suscitam muitas vezes a curiosidade. Portanto, a Ana Silva pergunta-nos se aquelas manchas acastanhadas que aparecem com frequência nas pessoas mais idosas por todo o corpo, nomeadamente nas mãos, no rosto, nos braços, é só mesmo sinal de velhice e não devemos valorizá-las, ou se de alguma forma são ou devem ser valorizadas e de alguma maneira preocupar-nos, assim como também alguém anteriormente nos perguntava, e eu sei que o Dr. Pedro falou sobre isto, mas porventura explicar um pouquinho melhor, o que é que diferencia na realidade uma queratose do melanoma, não é? Como é que eu sei, ou como é que eu posso eventualmente tentar distinguir, não entrando em pânico? Já estou a ver o Dr. Ribas a dizer que não, portanto se calhar não consigo, não é? E tenho mesmo que ir ao médico. Bom, em relação à primeira questão, aquelas manchas normais do envelhecimento que as pessoas muitas vezes referem são geralmente de duas naturezas, chamam-se lênticos actínicos ou eventualmente queratoses seborreicas se tiverem um pouco mais de corpo, um pouco mais de escamação. São lesões benignas por definição. De qualquer forma, elas surgem geralmente na sequência de um envelhecimento cronológico, mas aparecem também na sequência de uma exposição solar cumulativa importante. Ou seja, o simples facto de eu ter uma queratose seborreica ou ter esses lênticos, que são as tais manchas da idade, não quer dizer que eu vá ter um melanoma, mas sim, significa que provavelmente a minha pele já apanhou bastante sol ao longo da vida, portanto, indiretamente eu poderei ter um risco maior de vir a ter um melanoma. Não sobre a lesão em si, propriamente, mas noutras localizações que estiveram igualmente expostas à radiação solar. Portanto, devemos desvalorizá-las efetivamente se forem coisas banais, que não crescem, que não se modificam, que têm uma cor homogénea, mas devemos estar atentos para caso ao lado, ou mesmo sobre a própria lesão, apareça uma lesão evolutiva, que cresça, que se modifique e que tenha uma cor aberrante. Em relação à segunda questão, e agora já me perdi um pouco. Era a diferença entre queratoses e melanoma. Isso é muito difícil de estabelecer para uma pessoa que não é treinada diretamente na área. Portanto, é a mesma coisa se me perguntarem a mim se eu consigo diferenciar, enfim, uma coisa qualquer, num raio-x de tórax, conseguimos ver coisas grosseiras, mas obviamente eu não tenho a mesma destreza diagnóstica de um radiologista, não é? E de certeza que se me puserem raios-x complicados à frente, vai haver muitas coisas que me vão passar ao lado. E por esse motivo é que nós trabalhamos em conjunto. É muito difícil dizer exatamente o que é que caracteriza uma coisa e outra, porque na verdade a queratose seborreica, apesar de ser uma lesão benigna, é uma lesão que é multifacetada, tem várias apresentações clínicas diferentes, pode ser mais escura, pode ser mais rosada, pode ser amarelada, pode ser espessa, pode ser plana, pode ter uma descamação, pode não ter, ou seja, não existe nenhuma característica-chave que me permita dizer, olha, isto é uma queratose seborreica, se vir este aspecto em particular, é de certeza uma queratose seborreica. Porque há melanomas que também têm essas apresentações, e há queratoses seborreicas que não têm essa apresentação. Portanto, no fundo, é muito, muito difícil apontar uma característica-chave que permita fazer a distinção clara entre uma coisa e outra. Nós, dermatologistas, temos felizmente ao nosso alcance, por um lado, a experiência que a formação nos dá para permitir diferenciar uma coisa da outra, também uma série de métodos diagnósticos complementares, como é o caso da dermatoscopia, que nos permite identificar alterações ou estruturas que não são visíveis a olho nu e que nos permitem, em caso de dúvida, dizer sim, é uma queratose seborreica ou sim, é um melanoma. E mesmo assim, às vezes temos dúvidas e às vezes temos que fazer uma biópsia para fazer a confirmação diagnóstica. Portanto, isto não são coisas que são carne e peixe, ou seja, há aqui todo um espectro de lesões que têm um aspecto que podem ter características um pouco dúbias.
Felizmente somos treinados para conseguir identificá-las sem grande dificuldade na maior parte das situações, desde que tenhamos um treino apropriado para isso, mas ainda assim, portanto, não existe nenhuma característica-chave que possa ser útil para a população em geral para conseguir identificar estas situações. E mais uma vez eu chamo a atenção para a classificação ABCDE, porque de uma forma global são características muito simples, que qualquer indivíduo consegue identificar em qualquer lesão e que mesmo sabendo que tem uma taxa de erro importante, consegue apanhar a maior parte das lesões que têm um comportamento maligno. Portanto, mais do que dizer especificamente a característica que permite a diferenciação de uma coisa e outra, mais vale focarmos-nos naquilo que são as características de uma lesão potencialmente maligna, evolutiva e que merece uma atenção por um técnico especializado. Muito bem, muito obrigada, Dr. Pedro. Como eu dizia, e é a minha convicção profunda, eu acho que estas questões do cancro e do cancro da pele em específico não são sempre preto e branco, não é carne e peixe, como dizia, né? Portanto, é sempre muito complicado, é uma área muito alargada também do conhecimento e por isso mesmo, repito, até para os participantes que não estivessem quando há pouco referi, o mês de maio vai ser um mês dedicado também ao cancro de pele por parte da Liga Portuguesa contra o Cancro. Nós arrancamos ontem com um projeto de prevenção primária, também uma das nossas áreas de intervenção prioritária, uma vez que sabemos que o cancro de pele começa e existe, porque nós tivemos muitas vezes exposições enquanto crianças, quando nos expomos efetivamente muito ao sol, e temos também a consulta de diagnóstico precoce de cancro de pele, semanalmente aqui na Liga, de forma gratuita e orientada precisamente pelo Dr. Fernando Ribas, em que o Dr. Pedro Andrade também, de resto, colabora. É um investimento da Liga, uma aposta da Liga, assim como a formação, e daí temos também considerado que este mês faria todo sentido termos então este miniciclo dentro do ciclo de conferências da Liga Portuguesa contra o Cancro, do Centro de Formação, associado a estas temáticas. Eu penso que estamos aqui já há 1h30, já fomos falando de uma série de questões, penso que respondemos à maior parte também das curiosidades de quem estava a acompanhar-nos e foram muitas dezenas de pessoas que nos acompanharam e também o nosso agradecimento por isso mesmo. Queria realçar algumas notas que nos foram sendo dadas aqui no chat, de pessoas que vão dizendo também como é que se protegem, seja pelo protetor solar, e vou repetir um pouquinho o que o Dr. Pedro Andrade dizia, idealmente 50, 30 ainda é aceitável em termos de taxa de proteção, abaixo disso já será menos seguro e, portanto, eventualmente acautelarmos e preferir um fator protetor solar mais alto será sempre melhor. Perguntavam muitas vezes aqui se deveriam reaplicar, isso permita-me, Dr. Pedro, vou responder por si. Sim, efetivamente, sim, 2 em 2 horas devemos fazer essa reaplicação. Devemos ter o cuidado, mesmo que seja na face, nas mãos, também de o aplicar, porque de facto o sol atinge-nos não apenas na praia, mas em qualquer atividade que nós tenhamos. Surge também aqui um contributo de alguém que nos acompanha, que refere justamente todos os comportamentos que tem quando vai à praia, e eu não posso deixar de referir, porque é importante. Portanto, na praia passa dentro daquela janela temporal que é a mais adequada, portanto, até por volta das 11, 11h30 e a partir das 4h30, ainda assim com t-shirt, proteção 40 ou 50, chapéu de abas largas, óculos escuros, e de facto isto são realmente as regras de ouro que nós vamos também sugerindo. Refere-nos aqui, quando vai nadar, leva o vestuário de surf. Eu recomendaria, era quem faz as práticas de atividade desportiva, seja o stand-up paddle agora muito em voga, seja a canoagem, o remo, de facto ter este cuidado, e hoje em dia também há algum vestuário com filtro ultravioleta, portanto, que nos permite ainda mais uma proteção acrescida, mas de facto termos, eu acho que esta mensagem é aquela que o Dr. Pedro foi vincando ao longo da sua intervenção, esta importância de nós estarmos alerta e sensíveis àqueles que são os fatores de risco. E, portanto, a regra do ABCDE, como estando aqui subjacente à nossa prática diária, tendo esta responsabilidade partilhada com o nosso médico de, quando acharmos que um sinal é suspeito, questionarmos. É sempre melhor isso do que deixarmos-nos estar à espera, a ver se acontece alguma coisa. Portanto, eu diria que, pelo menos para mim, daquilo que fui ouvindo, seriam também as grandes mensagens que temos que passar.
percebemos que a pele é o nosso maior órgão e que, de facto, precisamos de o tratar bem se queremos que ele viva connosco durante muitos anos e nós também cada vez mais vivemos mais. Eu vou só ver aqui as suas mensagens, mas se calhar, entretanto, perguntava ao Dr. Ribas se quer dar-nos aqui umas últimas palavras, deixando depois a mensagem final para o Dr. Pedro Andrade. Não, só queria agradecer a mais esta iniciativa. Queria agradecer ao Dr. Pedro Andrade, evidentemente, que fez uma excelente conferência e deu uma perspectiva muito atual e geral daquilo que é as nossas preocupações atuais. Muito obrigado, Dr. Pedro Andrade, pela sua colaboração com a Liga mais uma vez. Muito obrigado, doutora Cristiana, também por ter coordenado estas webinars. Para mim é sempre um gosto receber-vos nesta sala, não é? Que é sempre uma sala onde são muito bem-vindos. Dr. Pedro. Bom, eu queria agradecer ao Dr. Ribas a presença neste evento e agradecer, obviamente, mais uma vez o convite da Liga Portuguesa contra o Cancro para falar sobre este tema que é tão pertinente e agradecer, obviamente, a todos os presentes, que foram muitos pelo que eu vejo aqui, e, enfim, com a convicção de, pelo menos com a expectativa de ter sido uma palestra esclarecedora e que tenha sido útil para as pessoas que estão connosco, e agradecer-vos a todos por isso. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Pedro. Eu penso que, e se correrem o chat, percebem que logo desde muito cedo os parabéns se iam sucedendo, as referências à clareza da sua exposição, à pertinência dos temas que abordou, portanto, isso não há qualquer tipo de dúvidas. Nós estamos já a partilhar a conferência da próxima semana, será na quarta-feira, também às 15 horas, desta vez proferida pelo Dr. Fernando Ribas, aqui connosco hoje, como vos disse há pouco, diretor do núcleo e também médico dermatologista responsável pela consulta de diagnóstico precoce, que vai falar um bocadinho connosco sobre a promoção de saúde e a prevenção da doença, especificamente abordando as questões do genoma, do microbioma e dos expossomas, e até mesmo já pelo avançar da hora, remeteria depois para essa conversa com o Dr. Ribas para a semana outras questões que foram surgindo aqui entretanto, nomeadamente sobre a questão dos escaldões, se são risco para um cancro de pele anos mais tarde. Eu aproveito para dizer resposta curta sim, mas eventualmente iríamos perceber isso muito melhor para a semana com o Dr. Ribas e explorando então mais algumas questões sobre como nos devemos proteger do sol, lembrando que ele não está só na praia, mas em qualquer prática cotidiana e, portanto, também daí este tema que o Dr. Ribas irá explorar connosco para a semana. A todos agradeço a vossa presença, de facto estes webinars são feitos para que sejam ouvidos, para que sejam partilhados e, portanto, os vossos comentários, as vossas questões são sempre muito úteis e pertinentes, a vossa presença, porque de facto, sem vós isto não tinha piada nenhuma, como eu costumo dizer, nós gostamos de partilhar estes saberes e gostamos de convidar também estes ótimos profissionais a partilhar estas experiências e esta sabedoria com quem os quer ouvir desse lado. Portanto, temos a certeza que assim continuaremos e para a semana, parte 2, então, com o Dr. Fernando Ribas, espero encontrar-vos novamente. Muito obrigada, Dr. Pedro, mais uma vez, Dr. Ribas, pela sua presença e até para a semana. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado. O resto, uma boa tarde. Beijo. Ribas, vou fechar a sala, por caso contrário, ficamos aqui todos, portanto, encontramos-nos. Já desligou tudo? Vou desligar agora, está bem? Obrigado. Até breve, Dr. Ribas, com licença. Obrigado.